eu diria que fisioterapia ajuda, é bastante importante no pré-parto. A gente não tem como garantir que essas lesões não vão acontecer, mas se você tiver uma consciência perineal que é dada por esse trabalho durante a gestação, a recuperação vai ser mais fácil. Sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo com a Lili! Sim, o nosso quadro voltou! Vocês pediram e nós voltamos com esse quadro exatamente porque a gente sabe o quanto interessante que é para vocês e pra gente também saber a opinião de especialistas por assuntos específicos. E hoje vamos falar de um assunto que todo mundo tem aí um tabu por trás, que é a vagina larga depois de um parto normal. Será que realmente a vagina fica larga depois de um parto normal? Será que a gente consegue prevenir essa vagina larga? E para conversar sobre esse assunto, eu trouxe aqui a doutora Fernanda Pipitone. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse, por favor. Muito obrigada pelo convite, fico muito contente. Eu sou uroginecologista, fiz uroginecologia no Hospital das Clínicas. Sou coordenadora do ambulatório de atendimento multidisciplinar a mulheres no pós-parto. É também nessa área que eu faço meu doutorado, na área de exames de imagem em mulheres no pós-parto, e sou médica associada do Pelvic Floor Research Group da Universidade de Michigan. Então, dá pra ver que esse é um assunto que eu gosto muito, fico muito feliz de vir aqui falar sobre isso. Muito obrigada, Fê. Gente, para quem não sabe, a Fernanda também participa do nosso grupo aqui da Clínica Lyra, é uroginecologista aqui da Clínica Lyra. Então a gente tem bastante trabalhos em conjunto, cirurgias em conjunto, então assim, a minha afinidade com a Fê também é muito grande. E gente, vou trazer aqui esse assunto, Fê, que é a sua área, pra gente conversar um pouquinho. Eu queria saber primeiro, é mito ou verdade que a mulher, depois de um parto, pode ficar com a vagina larga? Então vamos lá. Primeiro, a resposta curta não é mito. É verdade que isso pode acontecer. Agora a gente tem que ir com calma e olhar devagar para entender direitinho. Então vamos dar um passo atrás. Primeiro, falar no pós-parto imediato, naquelas primeiras semanas. O que acontece no parto que influencia essas primeiras semanas no pós-parto? A gente tem o assoalho pélvico, que são uma espécie de prateleira de músculos, fáscias e ligamentos que fazem realmente o assoalho da nossa pelve, sustentam todos os órgãos para dentro do abdômen. E aqui fica o ânus, a vagina e a uretra. Aqui a vagina, todos esses músculos aqui ao redor, esses músculos têm que fazer um alongamento muito grande para conseguir dar passagem ao bebê e justamente se dar o parto normal. Essas fibras se alongam 3, 4 vezes de comprimento, o comprimento original delas. Então imagina, as fibras se alongam e tudo que tiver ao redor tem que se alongar também. Então tecido conjuntivo, que é um tecido que dá a liga entre os órgãos, nervos, e em especial nervos, não tem a mesma capacidade de se alongar do que músculos. Então, invariavelmente, num parto normal, tem algum grau de lesão desses nervinhos. Esses nervinhos se desprendem da região da vagina e desses músculos. O que acontece é que mulheres que retomam a relação sexual com penetração 1 mês e meio, 2 meses após o parto, podem sentir uma certa falta de sensibilidade na vagina. É como se não tivesse acontecendo a penetração, apesar de estar acontecendo. E isso é reversível, completamente reversível, em geral, com 2 meses, 3 meses, até 3 meses a gente espera para esses nervinhos se restabelecerem. Então, isso é uma questão, a parte imediata do pós-parto, que costuma ser reversível. Agora, quando a gente fala a médio e longo prazo, aí já são outras questões. A gente tem que pensar que nesse alongamento excessivo que tem que se dar, né, para o bebê conseguir passar, pode acontecer aqui e ali lesões nesses tecidos ao redor da vagina. Então, músculos, tecido conjuntivo, nervos, e aí essas lesões, por vezes, não se recuperam completamente, e aí a médio e a longo prazo, algumas mulheres têm essa sensação de vagina frouxa. Então é verdade, isso pode acontecer. Agora, se acontecer, primeiro, pode ser que a mulher nem perceba que isso aconteceu, né? A sexualidade, como você bem nos diz, é tão multifatorial, tem tanta coisas envolvidas que, por vezes, a gente nem percebe que isso aconteceu e tá ótimo, é isso que a gente quer mesmo. Segundo, se acontecer, pode ser que ela não se incomode com isso, né? De novo, a sexualidade é multifatorial, tem muitas questões envolvidas, além de se a vagina tá um pouco mais larga ou não.
E terceiro, que eu acho importantíssimo, porque a gente fala muito pouco sobre isso, né, Lili? É dizer que se ela se incomodar, tá tudo bem, aconteceu isso mesmo, a vagina dela pode estar mais larga e a gente tem como ajudar. A gente fala tão pouco sobre esse assunto que as mulheres acabam nem trazendo para consulta pra gente essas queixas e ficam achando que só com elas isso aconteceu. Algumas entram até em algumas crises, eu não sou mais mulher, meu corpo mudou. Isso e não é nada verdade, é um processo inerente ao parto normal e a gente tem como ajudar para elas melhorarem e terem uma vida sexual plena. Olha, Fê, você realmente deu uma aula aqui pra gente. Vou tentar trazer um pouco aí alguns pontos que eu achei extremamente importante que você trouxe aqui para nosso bate-papo. O primeiro é a lesão. Então, quando você traz uma lesão de canal de parto, eu entendo que então a mulher que está passando por um parto vaginal. Isso. Né? Então, a mulher que tem um parto vaginal, ela tem alguma chance de ter alguma lesão durante a passagem do bebê ali. Não é obrigatória, mas pode acontecer. Tá? Exatamente. E que essa lesão, pelo que você disse, então é uma lesão que é ou de músculos, ou de nervos, ou de tecido conjuntivo, que são ligamentos e fáscias. E que essas lesões podem ser reversíveis ou irreversíveis, do ponto de vista funcional, né? Quando a gente fala reversível, é reversível espontaneamente, né? Exatamente. Porque tudo poderia ser reversível, mas aí é cirurgicamente, Certo. né? E aí, nesse sentido, a minha primeira pergunta em relação a isso. A mulher que decide por um parto cesárea ou que passou por um trabalho de parto e que teve um parto cesáreo, ela também tem esse risco de lesão? De lesão de canal de parto, de ter a sensação de vagina mais larga, não. O que não quer dizer que ela não possa ter um impacto na vida sexual, né? Não é verdade que se a gente fizer cesárea em todas as mulheres, a gente vai prevenir todas as disfunções sexuais no pós-parto. Até, de novo, por ser algo tão multifatorial, ela está amamentando, tem atrofia, queda dos hormônios, a relação com o parceiro ou com a parceira fica diferente no pós-parto. Então, fazer cesárea para prevenir uma disfunção sexual, não, a gente não pode pensar nisso. Agora, se pacientes que têm cesárea vão ter lesão do canal de parto, aí a gente também tem que dizer que não, porque não há essa distensão, não há a passagem do bebê, não há esse alongamento importante, portanto, não tem como acontecerem essas lesões anatômicas do local ao redor da vagina. Então é fato que numa mulher que faz um parto cesárea, e aí eu vou colocar um parênteses, que não entrou em trabalho de parto, porque se eventualmente ela entra em trabalho de parto, ela pode ter passado por algum processo de modificação pélvica, ou às vezes até uma passagem parcial ali do bebê com algumas lesões, tá? Então uma mulher que faz cesárea, que não entrou em trabalho de parto, ela tem menor chance de ter uma vagina larga do que uma mulher que passou por um parto vaginal. É verdade. Especificamente essa queixa de vagina larga é verdade. Tá. E isso, pelo que você também acabou de falar, não é uma indicação de cesárea, né? Então a gente não vai indicar, então a gente sabe o quanto o parto normal é importante para a mamãe, para o bebê, e a gente gosta do parto normal, mas a gente tem que saber que essas lesões existem. Isso, né? Perfeito. E a partir daí você disse também que mesmo essas lesões existindo, algumas mulheres têm sintomas, outras mulheres não têm sintomas. Existe alguma indicação de tratamentos em relação a sintomas? Então a mulher que não, ela teve uma lesão de músculo, mas ela tá vivendo bem, ela tá tranquila, ela não teve nenhum sintoma em relação a... Você me fala quais são os possíveis sintomas além dos sexuais. Quando que eu vou olhar para essa mulher com outros olhos aí, eu realmente vou querer investigar um pouco mais profundo? Se a queixa dela for de vagina larga mesmo, Lili, a gente seguia pela queixa. Então, se eu vir no exame físico, por exemplo, que essa mulher ficou com a vagina um pouco mais larga do ponto de vista muscular, que é o que a gente mais consegue ver no exame físico, e para ela isso não faz diferença nenhuma, ela tá com uma vida sexual satisfatória, talvez ela nem soubesse que ela tivesse ficado com essa vagina um pouco mais larga, a gente não tem nada para fazer, não é preciso mexer. A gente vai criar uma doença num lugar que não tem. Então, a gente seguia pela queixa da paciente. Agora, se ela tem essa queixa, aí a gente precisa ver se tem algo mais associado. Se essa queixa é principalmente ou predominantemente por uma questão muscular, e aí a cirurgia
e a fisioterapia também tem maior chance de funcionar e de dar um bom resultado para essa mulher, ou se não, se eu acho que é mais uma questão de denervação, então perda de sensibilidade, e aí eu vou pensar em outras questões, a fisioterapia, a consciência perineal, ou se ela já tem uma outra questão associada, por exemplo, a um prolapso, né? Porque mulheres que têm vagina larga por uma questão principalmente muscular e dos ligamentos, elas têm maior chance no futuro, não são todas, mas elas têm uma maior chance de em algum momento desenvolver um prolapso. Então, se ela já tiver essa queixa agora, vale a pena uma avaliação detalhada para ver se tem algo mais que a gente precise endereçar e cuidar nessa paciente. Se ela também tem uma queixa de incontinência urinária, por exemplo, aí vale sempre a pena ver o pacote inteiro, né? Ver tudo com que a gente está lidando para, de fato, resolver a queixa da paciente, que ela se sinta melhor. A gente, se ela vem com, por exemplo, uma queixa de prolapso, a gente vai lá e só cuida da questão da vagina larga, a gente termina que não resolveu o problema dela, fez algo invasivo e não tem muito ganho nisso. Então, ver especificamente a queixa é o principal. O que está incomodando ela? Então, além da gente saber de pesquisar se existe algum defeito anatômico ali, o que vai nos guiar para tratamentos é principalmente queixa da paciente. Exatamente. E aí, falando especificamente da vagina larga, né? A paciente, ela chega no seu consultório e ela refere, fala, doutora, eu tive meu parto e eu estou sentindo que depois do parto a minha vagina está mais larga. Como que é a sua avaliação no consultório, seja do ponto de vista de anamnese, exame físico, o que você avalia nessa mulher? Primeiro, em que momento isso acontece? Se ela sente isso, se é fazendo exercício físico, que ela sente que entra ar na vagina e ela não consegue controlar essa entrada, ou se é durante a relação sexual, se ela chega a sentir a penetração ou não, se é uma mulher que tem relação sexual com penetração, se ela sente o pênis dentro da vagina ou se ela nem chega a sentir, se o pênis escapa da vagina durante a relação ou não, se tem mais alguma questão durante a relação sexual que está incomodando, por exemplo, perda de urina, algo que ou um prolapso que a esteja deixando essa paciente constrangida, por exemplo, e aí pelo constrangimento ela não se solta na relação sexual e aí ela acha que tudo é por uma questão da vagina estar mais larga, mas na verdade todo o cenário ali já está mais complicado, porque ela acha que o corpo dela mudou e aí as coisas não se desenrolam como antes. Então eu acho que essas são as questões que eu prestaria atenção na história, né, dessa paciente. E no exame físico, a gente vê principalmente o suporte dos órgãos e a gente tem algumas medidas, alguns parâmetros que a gente checa para ver se essa vagina de fato está larga do ponto de vista objetivo, dos números, de coisas que a gente consegue medir. Então a gente faz essas medidas, faz a palpação dos músculos do assoalho pélvico para ver se a gente vê algum defeito desses músculos, se teve uma lesão mais importante de um dos músculos, e se precisar a gente até faz um ultrassom, uma ressonância, para a gente ter um pacote completo da avaliação dessa mulher e conseguir escolher a melhor forma de ajudá-la. Você falou então, né, todos os métodos de avaliação, né, de anamnese, de exame físico, e nessa mulher, então, se ela vier associada, então a vagina larga quando ela vem sozinha, ela, né, pode ser várias coisas, né, e pelo que você falou, então, quando ela vem a vagina larga, mais uma falta de sensação durante uma penetração, será que aconteceu alguma denervação ou não, né? Você já disse que se eventualmente acontece alguma denervação no pós-parto, isso tem uma tendência a voltar ao longo do tempo. E a minha prática clínica eu também vejo a mesma coisa, viu, Fê? Eu já cheguei a ver paciente que falou, olha, doutora, depois da relação sexual eu não senti mais nada, eu não sinto o pênis entrando. E faz a fisioterapia e faz, né, estímulos locais de quente, calor, e ao longo do tempo essa sensibilidade ela acaba voltando, né? Então isso é fato que o nosso corpo tem essa plasticidade de voltar ao normal, né? Basta a gente dar uma atenção especial. Isso, Lili. É até bom você falar isso, porque nervo não se recupera tão rapidamente quanto o músculo, ou pele, ou tecido conjuntivo, demora mais, né? E aí, então, essa recuperação de 9, 12 meses, que pode demorar para um nervo que foi mais lesado se recuperar, por vezes é um momento de ansiedade e impaciência, né? Que a gente acha que não vai voltar. Mas
por definição, nervos não têm o mesmo processo de recuperação, eles demoram mais tempo para se refazer mesmo do que o restante dos outros tipos de tecido do nosso corpo, né? Então é comum, o mais comum é que isso se resolva com 3 meses pós-parto, mas mulheres que tiveram uma lesão um pouco maior, em que isso vai se arrastando, muitas vezes se resolvem até 1 ano e meio, isso vai melhorando, em especial se a gente fizer, por exemplo, uma fisioterapia, algo que ajude ela a recobrar a consciência perineal e onde estão os músculos, como contraí-los, pelo estímulo da contração, ajudar a eles serem reinervados. Então, Legal. Isso tudo ajuda. Em relação à parte de sensibilidade, a gente vê que existem vários métodos que a gente consegue fazer para que a vagina volte com a sensibilidade adequada. Do ponto de vista muscular, né? A gente vê que quando você tem algum tipo de lesão muscular, né? Músculo, quando rompe, ele rompe. E aí ele não funciona mais, né? Eu não quero entrar muito a fundo em parte de tratamento agora, tá? Mas existe alguma prevenção para rotura desses músculos ou rotura, né, desse canal de parto? A gente não tem nada até hoje que possa nos garantir que essa lesão não vai acontecer, né? Dependendo do tipo de parto e de como foi o parto, a gente tem uma lesão dos músculos do assoalho pélvico, do que a gente chama de levantador do ânus, que é o principal músculo do assoalho pélvico, de 10 a 15% dos partos normais, e esse número aumenta se for um parto fórceps, por exemplo. Então a gente não tem nada, infelizmente até hoje, que previna 100% essa lesão. É inerente ao processo do parto. O que a gente tem são possibilidades de aumentar a consciência perineal antes do parto, então durante a gestação, para que ela aprenda a relaxar mais os músculos, quando contrair, quando relaxar. Tenha a consciência de quando isso acontece, porque muitas mulheres não têm a consciência, não tem, como se não tivesse essa ligação cérebro-assoalho pélvico para saber exatamente quando está relaxando e quando está contraindo, numa tentativa de que esse relaxamento se dê de uma forma otimizada e ela não tenha essa lesão. Essa é sempre a nossa torcida, apesar da gente não poder garantir, mas principalmente se ela já tiver uma consciência perineal e de assoalho pélvico boa no pré-parto, essa recuperação pós-parto dela vai ser muito melhor. Porque você aprender onde estão seus músculos, como contraí-los, como relaxá-los, depois que eles já tiveram alguma lesão, é muito mais difícil do que se você já souber isso de antemão. Essa recuperação fica muito mais acelerada. Então, eu diria que fisioterapia ajuda, é bastante importante no pré-parto. A gente não tem como garantir que essas lesões não vão acontecer, mas se você tiver uma consciência perineal que é dada por esse trabalho durante a gestação, a recuperação vai ser mais fácil. Em medicina a gente divide muito, né, prevenção em prevenção primária, secundária e terciária. Sempre me incomodou muito falar, olha, uma prevenção secundária. Para quem não sabe, né, a prevenção primária é aquilo que você faz para que o problema não aconteça. É uma prevenção, de fato. E a palavra prevenção sempre me incomodou no secundário e terciária, porque para mim isso aí era tratamento, né? Então, prevenção secundária é aquilo que você já viu o problema, já aconteceu um problema, e você resolve aquele problema com materiais muito simples, com formas simples de conseguir resolver aquele problema. E a prevenção terciária é depois que você já tem o problema, que você já tentou forma simples e você precisa de algo muito mais especializado, muito mais específico, e que aí vai para uma prevenção terciária. É um pós-tratamento, vamos dizer assim. E quando a gente fala, quando eu trouxe esse tema aqui, né, será que existe prevenção para que a gente não tenha uma vagina larga após o parto? Corrija se eu estiver errada. A Fernanda acabou de colocar assim, não dá para a gente prevenir a lesão, mas eu tenho como melhorar esse tratamento pós-lesão se eu já fizer prevenções antes. É isso mesmo, Fê? Perfeito. E quais são as suas indicações? Então, pensando numa mulher que ou não está grávida, ou que está aqui assistindo e que ela está grávida agora, está em dúvida, meu Deus, ela está falando tudo isso, então quer dizer que eu vou desistir do meu parto normal, não vou ter meu parto normal, senão eu vou ficar com a vagina larga. O que essa mulher grávida, que está nesse meio desse processo, ou que ainda está planejando a gestação, o que ela pode fazer como prevenção primária para realmente a gente, não para evitar a lesão, mas para que a gente consiga um melhor, um desenrolar melhor depois de uma possível lesão? Perfeito. Eu acho que o que essa mulher pode fazer de melhor
é buscar conhecimento, Lili, é se informar. Cada um tem seu limite, sua forma e o tanto que quer saber ou não quer saber, mas a melhor forma da gente não se sentir, como chama? Blindsided, assim, quando você não vê que tá vindo. Cegada. A melhor forma de você Pessoa que ficou nos Estados Unidos por 2 anos seguidos e esqueceu como se fala português, entendeu? Dela não se... não é essa palavra que eu queria, mas dela não se sentir enganada, de que veio algo que ela não sabia que existia, é ela se informar durante a gestação, até antes de engravidar. Eu acho que essa questão da vagina larga foi durante muito tempo quase que instrumentalizada para assustar as mulheres contra o parto normal nessa onda de cesáreas que a gente teve no Brasil. E aí, em resposta a isso, veio uma onda de combate, dizendo que isso era um mito, de que não era verdade, que a vagina não ficava larga, que ficava tudo igual. Tinha até gente dizendo que ficava mais apertada no pós-parto. E não é verdade. Foi instrumentalizado? Foi, sem dúvida alguma, foi usada para colocar medo nas mulheres essa informação. Mas partiram de uma premissa verdadeira, de que há a chance de que isso aconteça. Eu entendo a luta para dizer que isso não acontece, que não é verdade, que é um mito, mas a gente precisa ter cuidado para não sair de uma dominação, de que isso nunca pode acontecer, que era mentira, de que estavam fazendo isso só para te assustar, e cair do outro lado, que é dizer que isso nunca vai acontecer e que parto normal não gera essa sensação de vagina larga para nenhuma mulher no pós-parto, tá? Então eu acho que a gente tem que tomar o caminho do meio de se informar, entender quais são os riscos de fato, entender que isso às vezes acontece, às vezes não acontece, se acontecer, quais são as sensações, o que eu posso fazer, se eu me incomodei ou não me incomodei. Então, voltando para a sua pergunta, eu acho que uma mulher que está planejando a gestação ou já está grávida e quer e se deparou com essa pergunta, o que ela pode fazer de melhor é se informar. Procurar informação de qualidade para ela tomar a própria decisão sem se sentir enganada, no pós-parto por algo que ela não esperava. Legal você trazer isso, porque eu vejo aqui no consultório muitas mulheres que se sentem exatamente assim, enganadas. Ela falou assim, que chegam, né, com uma lesão de canal de parto assim, avançadas, com uma queda de qualidade de vida, com incontinência urinária, com incontinência fecal, e ela se vê num pós-parto que é um momento muito intenso para a mulher, tendo que lidar com situações, vamos dizer, até vexatórias, né? Que ela não consegue sair de casa porque ela tá perdendo xixi, porque ela tá perdendo cocô, e ela fala, bom, agora acabou, né? E ela falou, e muitas delas falam que se elas soubessem, pelo menos, desse risco, elas não decidiriam nada diferente, mas elas teriam mais tranquilidade em lidar com isso. Perfeito, eu vejo muito isso também, Lili, eu concordo com você. Eu recebo até algumas pacientes que dizem, doutora, se eu soubesse, eu teria escolhido cesárea. E não é verdade, ela não teria, ou muitas vezes não teria escolhido cesárea. O que está naquele momento é a raiva de não ter tido opção, de não ter tido aquela informação na mesa, para ela poder dizer, não, eu entendi os riscos, mas eu estou aqui escolhendo meu parto normal. Exato. Eu acho que isso faz muita diferença. Exato. E você acha que a fisioterapia de assoalho pélvico, de alguma forma, então você já disse que existe como se fosse uma memória muscular, né? Isso. Então aquela mulher que trabalha aquele músculo antes desse músculo ser lesionado, ela tem mais chance de recuperar esse músculo mesmo depois dessa lesão. Isso. E nesse sentido, a fisioterapia, ela seria, vamos dizer, obrigatória para as mulheres que estão pensando em engravidar ou que estão grávidas? Olha, Lili, eu diria que obrigatória, a gente poderia dizer que é para toda mulher, pelo menos em algum momento da vida, né? Ter essa consciência perineal, o assoalho pélvico é um músculo tão importante para a gente, não só no parto, mas como para a função sexual, para a continência, para a autonomia quando a gente é mais velha. Então, passar por alguma avaliação em algum especialista em algum momento da vida, eu diria que é importantíssimo para todas as mulheres, esteja grávida ou não, planeje engravidar ou não. Agora, se é obrigatório fazer o curso de fisioterapia, o curso eu digo as várias sessões de fisioterapia ao longo da gestação, eu acho que vai depender muito
do cenário dessa mulher, assim, do quanto que ela consegue se doar para aquela tarefa naquele momento, porque é excelente, mas é também bastante demandante. Exato. Né? Então, eu acho que a gente não consegue... Ela tem que decidir por ela mesma, né? Se ela tem energia para despender nessa frente. Então, você diria que existe uma sugestão da fisioterapia, mas não uma obrigação. Se ela puder, se ela estiver com vontade de fazer, se ela tiver tempo, recurso financeiro, eu com certeza diria para ela fazer. Perfeito. Muito bom. Então, concluindo, tá? A gente vai conversar ainda sobre tratamento, tá? Vai ser pro próximo vídeo, mas eu queria concluir aqui essa conversa sobre prevenção da vagina larga. Então, existe ou não existe prevenção para vagina larga depois do parto? E aí, Fê? Não existe uma prevenção 100%. Isso a gente até hoje não consegue fazer. Mas existe uma forma da gente ganhar consciência perineal para a gente ter uma recuperação melhor no pós-parto, caso essa lesão aconteça. Perfeito. Muito obrigada, Fê. Eu que agradeço. Vou te esperar aqui no próximo episódio, porque eu quero muito saber como é que trata esse negócio aí, tá? Então a gente vai discutir bastante. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos para o nosso próximo vídeo do Bate-Papo com a Lili, com a doutora Fernanda Pipitone sobre tratamento da vagina larga depois do parto.